Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos na Palavra de Deus, usando a Confissão de Fé de Westminster. Tem sido o instrumento norteador dos nossos estudos. Nós estamos caminhando para o final já, irmãos. Acho que nós temos mais... Hoje a gente, se Deus quiser, encerra o capítulo de número 30 das censuras eclesiásticas. Nós introduzimos esse capítulo, começamos a falar sobre ele na semana passada, na última quinta-feira. Hoje eu espero concluí-lo. São 2 parágrafos que eu desejo ler com os irmãos e refletir sobre eles. Eu acho que faltam mais 2 ou 3 capítulos. Tem que definir com o reverendo Paulo como é que vai ser a abordagem ainda, porque tem um apêndice lá, alguns assuntos adicionados, mas nada que vá demorar muito tempo. Depois de um longo tempo, estudando diversos temas, diversas doutrinas, nós estamos quase concluindo o estudo da confissão de fé. Tem sido uma bênção para nós. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para os 2 parágrafos que nós vamos ler, que nós leremos hoje. Nós terminamos aí, concluímos meio que rapidamente o parágrafo de número 2 na semana passada, e hoje vamos refletir sobre os parágrafos 3 e 4. Dizem o seguinte: as censuras eclesiásticas são necessárias para chamar e ganhar para Cristo os irmãos ofensores, para impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes, para purgar o velho fermento que poderia corromper a massa inteira, para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho, e para evitar a ira de Deus, a qual, com justiça, poderia cair sobre a igreja, se ela permitisse que o pacto divino e os selos dele fossem profanados por ofensores notórios e obstinados. Vamos ler também o parágrafo de número 4, depois nós retomamos ao parágrafo 3º. Parágrafo de número 4 nos diz assim: para melhor conseguir estes fins, os oficiais da igreja devem proceder na seguinte ordem: segundo a natureza do crime e demérito da pessoa, repreensão, suspensão do sacramento da ceia do Senhor e exclusão da igreja. Nós começamos na semana passada refletindo um pouco sobre o tema das censuras eclesiásticas e vimos logo no início do primeiro parágrafo a afirmação notória dos nossos irmãos da Assembleia de Westminster de que Cristo é o Rei, não é? É o Senhor, é o Rei e o cabeça da igreja. Isso se faz necessário porque nós não devemos considerar a igreja como sendo uma organização humana. Nós não devemos considerar a igreja como tendo sido entregue ao poder de homens e não estando sob o domínio e o governo de Jesus Cristo. Mas nós reafirmamos isto: Cristo é o Rei e cabeça da igreja, mas ele instituiu oficiais. Ele instituiu líderes na igreja de Deus para administrarem os sacramentos, para pregarem o evangelho e entre outras funções que cabem a estas lideranças. E aí vale lembrar que quando nós falamos de oficiais, nós estamos falando do ministério ordenado da igreja, não é? Mas especificamente esta aqui é uma referência ao ofício dos presbíteros. Entre os ofícios, entre as tarefas que cabem aos ministros ordenados, está a tarefa da administração da disciplina eclesiástica, ou das censuras eclesiásticas, como é o título deste capítulo de número 30. Então, Jesus Cristo, Rei e cabeça da igreja, instituiu um governo em sua igreja. Estes homens ordenados, estes homens vocacionados, chamados ao ministério pelo Senhor, eles representam, por meio de sua atuação, o governo direto de Cristo na sua igreja e tem como dever a administração da disciplina eclesiástica.
Mas a grande pergunta para nós é, depois de tudo que nós refletimos na quinta-feira passada, qual a finalidade da disciplina eclesiástica? Para que servem as censuras eclesiásticas? E o terceiro parágrafo, que é o primeiro parágrafo que nós lemos hoje, nos ajuda a refletir um pouco sobre isso, porque ele vai mostrar para nós 5 razões por que a disciplina eclesiástica ela é necessária. Qual a função dela? Qual a finalidade dela? Por que é importante que o governo da igreja se encarregue de, com seriedade, administrar as disciplinas eclesiásticas e aplicá-las no seu devido tempo? 5 razões que o texto do parágrafo 3º nos chama a atenção para elas. A primeira razão por que a disciplina eclesiástica é necessária, veja o que diz o início aí, é para chamar e ganhar para Cristo os irmãos ofensores. Então, por que a disciplina eclesiástica é necessária? Para chamar e ganhar para Cristo o ofensor, aquele que pratica o pecado. A disciplina eclesiástica ela serve como ajuda aos pecadores, para que eles sejam tragos de volta para o Senhor. A disciplina eclesiástica jamais deve ser confundida com vingança, retaliação ou punição. Nós normalmente temos a tendência de encarar disciplina como tendo sempre um caráter punitivo. Quando a Bíblia fala sobre o exercício de disciplina, ela não está falando de punição. Ela está falando de cuidado. Do cuidado paternal, um cuidado amoroso de um pai. Nós lemos isso no texto de Hebreus. O Senhor, ele disciplina o filho que ama. E se vocês não estão sob a disciplina do Senhor, é o que diz o texto do autor da carta aos Hebreus, se vocês não estão sob essa disciplina, então vocês não são filhos. Vocês são bastardos. Então veja só, quando nós pensamos em disciplina a partir de uma ótica bíblica, nós estamos pensando em cuidado. Cuidado e não punição, retaliação. Qual a finalidade? Por que a disciplina eclesiástica é necessária? Para que os pecadores sejam ajudados, para que eles retornem para o Senhor, para que eles voltem-se para o Senhor. Abra sua Bíblia em Judas, versículo 23. Judas está estimulando aqui os crentes, os cristãos, a salvarem os seus irmãos, arrebatando-os do fogo, diante de situações em que eles estão em pecado e precisam, carecem da disciplina do Senhor. O contexto em que Judas afirma estas palavras, é um contexto de aplicação da disciplina do Senhor na igreja. Agora veja o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo a respeito de Himeneu e Alexandre. Veja 1 Timóteo, capítulo de número 1, verso 20. O apóstolo Paulo está falando com Timóteo, na sua primeira epístola, sobre estar sozinho, sobre ter sido deixado de lado por muitos de seus parceiros, de seus apoiadores, aqueles que caminharam com ele, que o apoiaram, que estiveram umbriando a tarefa da pregação do evangelho com ele ao longo de seu ministério. Agora eles começaram a se afastar, um a um. Eles foram deixando o apóstolo Paulo de lado, muitos deles. Por quê? Por causa das perseguições de Paulo, por causa das cadeias de Paulo, por causa de tudo o que a tarefa de pregar o evangelho estava trazendo sobre a vida do apóstolo, aquelas pessoas agora, por conveniência, começaram a se distanciar do apóstolo. Mas Paulo não está falando só de pessoas que se distanciaram deles por causa de suas cadeias,
ou por causa da perseguição, ou por causa da opressão que ele sofria. Paulo está falando de pessoas que entregaram suas vidas às paixões desse mundo e por isso também o abandonaram. E ele fala sobre dois indivíduos da igreja de Éfeso, indivíduos conhecidos por Timóteo, que era o pastor dessa igreja a essa altura. Ele fala sobre Himeneu e Alexandre. E ele fala que a estes ele os entregou a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Como é que o apóstolo Paulo entregou Himeneu e Alexandre a Satanás? Como é que esses indivíduos, membros da igreja, possivelmente por estarem sendo citados pelo apóstolo Paulo, nós estamos falando aqui de indivíduos conhecidos naquela grande igreja de Éfeso, talvez ocupassem cargos de liderança naquela igreja. Como esses indivíduos eles foram entregues a Satanás? Por meio da aplicação da disciplina eclesiástica. Provavelmente Paulo está falando de excomunhão. E Paulo não fala de excomunhão somente nesse texto que nós lemos. Veja aí 1 Coríntios, capítulo de número 5, verso 5. O apóstolo Paulo incitando aqui os coríntios a corrigirem um homem. Esse texto, esse episódio aqui, eu acredito que é conhecido de todos os irmãos. Caso grave, na igreja de Corinto, um jovem, um homem que havia tido relações com a sua madrasta. Caso conhecido na igreja, todo mundo sabia o que estava acontecendo. Só que todo mundo estava deixando a coisa do jeito que estava, fazendo vistas grossas, não se importando muito com o caso. E Paulo chama a atenção dos coríntios para a gravidade daquilo. De permitirem que o pecado se instalasse daquela maneira no seio da igreja. E o que é que ele orienta os coríntios a fazerem? Disciplinem esse homem. Tirem ele do meio de vocês. Entreguem este homem para Satanás. E o que chama a atenção é o fim do verso 5, né? Para qual finalidade? Punitiva? Não, ele diz: a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo também repreendeu estes mesmos irmãos da igreja de Coríntio por causa da conduta pecaminosa deles, quando participavam da ceia do Senhor. Por quê? Por que ele fez isso? Porque Paulo não queria que aqueles crentes comessem e bebessem juízo para si. Veja o que ele diz em 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 29. Agora veja o que ele diz, Ildeir, no verso 32, leia para a gente aí. Mais tarde, o que o apóstolo Paulo lembrou a estes irmãos da igreja de Corinto. Então veja só, Paulo estava preocupado com a conduta pecaminosa desses crentes na igreja de Corinto, que comiam, que participavam da mesa do Senhor sem discernir os elementos, sem considerar a gravidade e a seriedade do sacramento. Ele então exorta, ele então fala, admoesta os seus irmãos e lembra eles. Por quê? Ele lembra eles que ele os estava disciplinando para que eles não fossem condenados com o mundo e para que eles se lembrassem que quando julgados, nós estamos sendo disciplinados pelo próprio Senhor. Então, por que a disciplina eclesiástica é necessária? Para chamar e ganhar o ofensor, para ajudar os pecadores a serem tragos de volta para o Senhor. Primeira razão porque a disciplina eclesiástica é necessária. Segunda razão, as correções na igreja são necessárias, veja o que diz o texto, para impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes. Então a primeira razão porque a disciplina eclesiástica é necessária é
para trazer, para ganhar, não é? Aqueles que cometeram a ofensa, aqueles que cometeram o pecado. Mas também para quê? Por que ela é necessária? Para impedir que outras pessoas pratiquem ofensas semelhantes à daquele que foi disciplinado. A disciplina eclesiástica, irmãos, ela tem um caráter alarmante. Ela concentra a atenção dos discípulos de Jesus. E ela faz o quê? Ela muitas vezes acaba desencorajando os crentes de seguirem o padrão pecaminoso de um irmão no meio da comunidade. Então, se um irmão comete um pecado, aplica-se, administra-se a disciplina eclesiástica sobre a vida deste irmão, com o fim de cuidar dele, de chamá-lo para perto do Senhor novamente, a comunidade que assiste à administração da disciplina eclesiástica, ela então agora está tendo de maneira muito clara uma advertência do Senhor a que não se cometa pecado semelhante a este que este irmão que está sendo disciplinado cometeu. Ela tem um caráter alarmante. Veja o que Paulo disse a Timóteo com respeito àqueles que vivem no pecado. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo de número 20. Então veja, repreende-os na presença de todos, para quê? Para que também os demais temam, para que todos aqueles que acompanham, para que todos aqueles que assistem, para que todos aqueles que tomaram ciência do ocorrido não caiam na cilada de Satanás, não incorram também em pecado contra o Senhor. Então, as censuras eclesiásticas, irmãos, elas nos ajudam a evitar seguir aquelas pessoas que seguem o erro, que andam em pecado, que vivem em pecado. Deus ele tem um propósito preventivo com o exercício da disciplina eclesiástica. E essa é a segunda razão por que a disciplina eclesiástica se faz necessária para impedir que outros irmãos pratiquem ofensas semelhantes à daquele que é disciplinado. A terceira razão, porque as punições eclesiásticas mencionadas no parágrafo 4, que nós vamos ver depois, elas são necessárias, diz o texto aí, para purgar o velho fermento que poderia corromper a massa inteira. Ou seja, a razão por que a disciplina eclesiástica se faz necessária na igreja é para impedir que o pecado já presente na igreja ele comece a infectar todo o corpo. Ele comece a causar problemas, ranhuras, podridão no meio de toda a igreja. Quando Paulo repreendeu os coríntios, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam relutando para corrigir aquele homem. Eles não queriam se indispor. Eles não estavam querendo aplicarem a disciplina, talvez por não compreenderem bem o que ela significasse, e por isso aquela situação ela estava presente ali na comunidade, sendo assistida por todo mundo, todas as pessoas conheciam o fato ocorrido e nada era feito a respeito. E qual é o argumento do apóstolo Paulo para convencer os coríntios a não permitirem que o pecado permanecesse ali e ao permanecer ali ele se alastrasse? Foi exatamente esta terceira razão que foi o argumento para a disciplina que o apóstolo Paulo usou com grande força. Veja aí o capítulo 5 da carta aos Coríntios, da primeira carta, os versos 6 e 7. Primeiro aos Coríntios 5, 6 e 7.
Então, o que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui aos Coríntios? Olha, vocês não podem, não devem, irmãos, permitir que o pecado, que vocês tomaram ciência deles, que está diante de vocês, que se apresenta, está presente na igreja, vocês não podem permitir que esse pecado permaneça na igreja sem que seja tratado. Ele vai se alastrar. Ele vai trazer consigo ainda mais corrupção. Os seus efeitos vão ser percebidos não só na vida deste ofensor, mas vão ser percebidos na vida também de outros membros da comunidade. Por quê? Porque um pouco de fermento, ele leveda a massa toda. Então vocês precisam praticar a disciplina, administrar a disciplina, com qual finalidade? Com a finalidade de purificar a igreja. E o apóstolo Paulo chama a atenção para nós para o fato que o próprio Cristo, o Cordeiro de Deus, foi imolado, ou seja, foi sacrificado, sofreu a justa punição pelo pecado para que a igreja fosse purificada. Então, parte da nossa consciência da obra de Cristo e daquilo que o Evangelho nos ensina deveria nos mover e nos estimular a nos agarrarmos à prática da disciplina como um meio de purificar a igreja, de abençoar a igreja para que ela não assista o pecado se proliferando, né? Avançando, atingindo outras pessoas, as pessoas começando a agir agora com naturalidade, com normalidade em relação ao pecado. Por isso que a disciplina eclesiástica se faz também necessária. Em quarto lugar, a quarta razão por que a disciplina na igreja é necessária, diz aí também o texto da confissão, é para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho. Por que a disciplina eclesiástica ela é importante? Para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho. O que os nossos irmãos da Assembleia de Westminster estão querendo dizer com isso? Para onde eles estavam chamando a nossa atenção? Irmãos, o que Cristo Jesus nos oferece é santo. É santo. Nós nos tornamos proclamadores do santo evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 da sua segunda carta escrita aos Coríntios, ele diz que o evangelho é um tesouro que nós carregamos como que em vasos de barro. O reino de Deus, e esta é uma referência clara ao evangelho do reino que nós proclamamos, é descrito nos evangelhos como sendo uma pérola de grande valor. E nós devemos guardar o que é santo daqueles que agem como cães e como porcos no meio da igreja. Veja o que Jesus disse em Mateus, no capítulo 7, no verso 6. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 6. Veja só, irmãos, o que é o ponto aqui para nós refletirmos sobre esta quarta razão por que a disciplina eclesiástica é necessária. Nós praticamos a disciplina eclesiástica não por causa de nós mesmos, ou para manter alguma ordem, ou que nós consideramos como sendo a boa ordem dentro de uma igreja, ou para repelirmos certas práticas imorais na comunidade. Não é simplesmente isso. Essa é, para mim, a razão principal porque nós devemos administrar a disciplina eclesiástica. Nós devemos fazer isso por causa de Jesus. Por causa de Cristo. Por causa da honra de Cristo.
o que ele entregou para a igreja é um tesouro de grande valor, é algo santo. E quando nós não disciplinamos o pecador, quando nós não tratamos o pecado na igreja, nós estamos como que lançando pérolas aos porcos. Nós estamos a corromper a santidade do Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos comprometendo o seu valor. Não é a nossa reputação que está em jogo, irmãos, é a honra de Cristo. É a honra de Jesus. É o testemunho do Evangelho. É isso que a Escritura ensina para nós. Igrejas que não se empenham na administração da disciplina eclesiástica, elas são tidas pelo mundo como qualquer coisa, menos uma igreja fiel. Menos uma igreja que se porte de maneira digna do Evangelho, do santo Evangelho de Jesus Cristo. Menos uma igreja que se comprometa com a honra de Jesus. Ela se compromete com qualquer coisa, com sua reputação, com seu bem-estar. Não se indispondo com outras pessoas, permitindo que as pessoas vivam suas vidas da maneira como elas desejarem. Por quê? Porque a honra de Cristo não é o alvo. A paixão pela glória de Jesus não é o alvo. O desejo de manter-se santo, de viver piedosamente, não é o alvo. Por que é que a disciplina eclesiástica ela é necessária na igreja, irmãos? Por causa de Jesus. Por causa da honra de Jesus. Por causa da glória de Jesus. Por causa do seu santo evangelho. Nós devemos e somos chamados, irmãos, a vivermos piedosamente. O texto de Judas que nós lemos diz que a gente deve odiar até mesmo a roupa contaminada pela carne. É a metáfora que Judas utiliza-se dela para poder falar sobre a nossa reação ao pecado. Em relação ao pecado. A disciplina na igreja é necessária para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho. Quando alguém peca, não se arrepende, nós estamos falando de um pecador não arrependido. Um pecador não arrependido, ele está a dar provas de que talvez a sua profissão de fé seja falsa. Uma pessoa que não se arrepende do seu pecado, ela não pode ter se convertido verdadeiramente. O Paul Washer diz isso, né? Na nossa luta contra o pecado, comigo não foi diferente. Muitas vezes eu me afligia muito por pecados que eu já havia levado ao Senhor em oração, pedindo a Ele perdão, e eu voltava a cometê-los. Aquilo afligia muito o meu coração. Ter que voltar ao Senhor, sabe? Repetidas vezes, pedindo ao Senhor perdão. E eu ficava aflito porque eu falava assim, meu Deus, talvez eu não seja salvo, né? Eu não tenha me convertido. E o Paul Washer, uma vez, ouvindo um sermão dele, disse assim, que a evidência do verdadeiro arrependimento não é um arrependimento que se deu uma única vez de maneira perfeita. Mas a evidência do verdadeiro arrependimento é se você continua se arrependendo. Você continua se arrependendo? Você cai. Você se entristece. Você volta para os pés do Senhor. Você lamenta aos pés do Senhor. Você externa diante do Senhor o seu desejo de viver uma vida santa, seu ódio, o seu repúdio pelo pecado, o seu nojo pelo pecado. Se você continua a se arrepender, essa é uma evidência de que você se arrependeu verdadeiramente. Mas pense em um pecador impenitente que não se arrepende. Se esse indivíduo que professou fé no santo evangelho de Jesus, diante de toda a congregação, ele é um pecador não arrependido,
o seu pecado é conhecido de toda a comunidade e ele não é disciplinado, o que está em jogo, irmãos, é a profissão de fé que esse indivíduo afirmou ser verdadeira e que provou-se ser falsa. É a honra de Jesus que está em jogo, não é a nossa, não. Não é da nossa igreja, não. Nós não somos importantes nessa jogada aqui, não, irmãos. Jesus é. Jesus é. Aí esse indivíduo vai viver a sua vida fora das quatro paredes da igreja, continua nas suas práticas pecaminosas e continua a fazer isso na medida em que ele continua professando com sua boca: eu sou crente. Eu sirvo a Jesus. Sou da igreja presbiteriana do bairro Iguaçu ali, ó. Vai lá fazer uma visita pra gente. Irmãos, não é a honra dessa igreja que está em jogo, não. É a honra de Cristo. Por isso que nós precisamos administrar a disciplina eclesiástica. A quinta razão é: a disciplina, às vezes, ela é necessária também para evitar a ira de Deus, a qual com justiça poderia cair sobre a igreja, se ela permitisse que o pacto divino e os selos dele fossem profanados por ofensores notórios e obstinados, como um exemplo que eu citei agora há pouco. As admoestações, as advertências do apóstolo Paulo com relação à ceia do Senhor, no comentário que ele faz na sua carta aos 1 Coríntios, no capítulo 11, Paulo fala acerca até mesmo de alguns dos seus ofensores ficando fracos, doentes e até morrendo. Essa palavra do apóstolo Paulo, ela é uma advertência, irmãos, para nós, quanto à insatisfação de Deus com aqueles que desrespeitam os selos da aliança. E o que são os selos do pacto? Nós aprendemos que os sacramentos, eles são selos, sinal e selo do pacto da graça. E Deus fica profundamente indignado, insatisfeito, quando os sacramentos são profanados. Mas ele também fica indignado, insatisfeito, quando a própria aliança é profanada. E aqui nós estamos a pensar, a falar do Evangelho. Em suma, irmãos, resumindo, Deus fica profundamente insatisfeito com igrejas que toleram o pecado. Deus fica insatisfeito com igrejas que toleram o pecado. Por exemplo, no caso de permitirem que um pecador impenitente continue a participar dos sacramentos como se nada estivesse acontecendo. Permitindo que um pecador cujo pecado é público e notório e cuja reação do pecador à sua própria ofensa foi a de não se arrepender, permitindo que ele continue a participar dos sacramentos como se nada tivesse acontecendo. Então, para evitar a insatisfação, a ira de Deus, nós temos de lidar de maneira fiel com o pecado. E isso, às vezes, requer a administração da disciplina eclesiástica. E veja o que o apóstolo Paulo vai dizer. Esse é um texto um pouco maior, um trecho um pouco maior do texto da sua carta aos Coríntios, no capítulo 11. Ele vai dizer que se nós nos julgássemos mais fielmente na igreja, né, e mais corretamente, nós então não teríamos que ser julgados pelo Senhor. Veja o que ele diz. Capítulo 11, versos 27 a 34. 1 aos Coríntios 11, 27 a 34.
Pode ler, 31. Pode ir até o 32 só, tá, Osório, por favor? Então, finalmente, aí no primeiro parágrafo, a confissão nos mostra que a disciplina eclesiástica se faz necessária para evitar a ira de Deus, não é? Ira que poderia recair justamente sobre a igreja, uma vez que a profanação do pacto divino e dos selos do pacto ela fosse perpetrada por ofensores notórios e obstinados. Agora vamos ler novamente o que nos diz o quarto parágrafo. Este quarto parágrafo nos mostra que existem graus desta disciplina a ser aplicada pelos oficiais da igreja na igreja. Diz assim o texto que nós já lemos: para melhor conseguir estes fins, as 5 razões elencadas que nós refletimos sobre elas no parágrafo anterior, para melhor conseguir estes fins, os oficiais da igreja devem proceder na seguinte ordem, segundo a natureza do crime e demérito da pessoa: repreensão, suspensão do sacramento da ceia do Senhor e exclusão da igreja. Então veja aí, existem diferentes tipos e graus de disciplinas a serem aplicados na igreja, para atingir qualquer um dos 5 objetivos que nós refletimos sobre eles. E o método da disciplina, o método a ser adotado da disciplina, e até que ponto este método deve ser aplicado na disciplina eclesiástica, tudo isso vai ter de levar sempre em conta a natureza do erro, do pecado cometido em si, vai ter de ser levado em conta também as faltas da pessoa que cometeu o pecado, a reação desta pessoa ao seu pecado, e nós também podemos acrescentar que nós devemos levar em consideração a enorme graça de Deus para conosco. Olha, quando diante de situações, irmãos, que requerem de nós a aplicação da disciplina, seja uma repreensão, seja uma disciplina em um grau mais elevado, né? Nós devemos sempre nos ocupar com a tarefa, e eu peço ao Senhor para que me ajude a me lembrar disso, a não me esquecer disso, não só por causa do meu irmão, mas por causa de mim mesmo, porque a única razão por que talvez eu não cometa pecados que irmãos meus que chegam até mim cometeram, não é porque eu sou mais santo do que aquele irmão ou sou melhor do que aquele irmão, é porque a graça do Senhor me preservou de não cometer aquele pecado. Mas eu cometo outros. Eu luto contra outros. Eu careço da graça e da misericórdia do Senhor. Então, quando diante de situações que exigem a administração da disciplina eclesiástica, eu sempre me esforço e peço ao Senhor para que me ajude a ajudar o meu irmão a refletir sobre a graça de Jesus Cristo. A graça de permitir, por exemplo, que ele tenha sido descoberto no seu erro. A graça de assistir o Senhor cuidando dele por meio da igreja e de oficiais da igreja. A graça de estar diante de um irmão disposto a repreendê-lo amorosamente para que ele se volte para o Senhor. A graça de Jesus e do Evangelho que superabundam onde abundou o pecado. Nossos irmãos que carecem de disciplina eclesiástica precisam se lembrar dessa graça, irmãos. Precisam assistir o cuidado paternal de Deus em relação à vida deles.
Sabe, irmãos que carecem de disciplina, eu peço ao Senhor para que me ajude, eu me esforço para lembrá-los. Olha, irmão, o seu pai está cuidando de você. É ele quem está chamando a sua atenção. É ele quem o está repreendendo. Ele se importa com você. Ele se importa com você. Então, a administração da disciplina, em que grau nós iremos aplicá-la, depende de todos esses fatores. Algumas vezes, o que é preciso é o quê? Uma repreensão, como diz aí o texto. E que tipo de repreensão é essa? É o mesmo tipo de repreensão que Paulo estimulou os tessalonicenses a aceitarem de seus líderes. Abra aí na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 12. 1 Tessalonicenses 5, 12. Quem quiser pode ler. Então, como é que nós devemos considerar ou aplicar a disciplina? Respeitando aquilo que o próprio mestre, aquilo que Jesus nos ensina, no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Seu irmão pecou. O que você vai fazer? Você vai repreendê-lo. Primeira coisa que você precisa fazer é repreendê-lo. Amorosamente admoestá-lo, chamar a sua atenção. Ao fazer isso, irmãos, às vezes o seu irmão vai cair em si. Vai tomar ciência de seu pecado, vai se arrepender, e esta repreensão bastou, cumpriu o seu papel. Então, às vezes a aplicação da disciplina, ela se dá por meio de uma simples repreensão, por meio da palavra do Senhor ao faltoso, que se arrepende e que volta-se para o Senhor. Mas algumas vezes pode ser necessário, por exemplo, a suspensão do sacramento da ceia por um período de tempo. Então, talvez isso seja justamente o que o apóstolo Paulo estava dizendo quando ele escreveu aos Tessalonicenses sobre a necessidade de afastar alguns irmãos desobedientes do meio dos crentes ali da igreja. Para quê? Para que eles viessem a se envergonhar do pecado deles, da desobediência deles, e para que eles pudessem dar atenção à advertência do Senhor. Mas isso aqui, nós vamos ler esse texto, mas isso aqui deve chamar a nossa atenção. Quando Paulo está falando sobre afastar os desobedientes, para que eles se sentissem envergonhados pelo pecado deles e para que eles prestassem atenção na admoestação do Senhor, Paulo continua a chamar a atenção dos crentes de Tessalônica para que continuem a tratar estes indivíduos como irmãos. Então veja, nós não estamos falando de excomunhão, de exclusão. Provavelmente o apóstolo Paulo estava falando de um afastamento temporário do sacramento. 2 Tessalonicenses 3, versos 6 e verso 14 e 15. 3, 6, 14 e 15. Então, algumas vezes, na aplicação, na administração da disciplina eclesiástica, faz-se necessário
que para disciplinar um irmão em desobediência, ele seja então afastado temporariamente do sacramento, da ceia. E algumas vezes é o último grau aí da aplicação da disciplina eclesiástica, conforme descrito no 4º parágrafo que nós lemos. Algumas vezes pode ser necessário que este indivíduo, este pecador, esta pessoa em desobediência, ela seja cortada da comunhão com os santos. Às vezes faz-se necessário a exclusão da igreja. Esse foi o tipo de tratamento severo que o apóstolo Paulo defendeu no caso daquele jovem que teve relações com sua madrasta na igreja de Corinto. Esse é o tipo de disciplina que Jesus ordenou também para com aqueles que se recusassem a ouvir, a escutar a igreja quando admoestados pelo seu pecado. Então, eu fiz referência aqui ao padrão de disciplina do Evangelho de Mateus no capítulo 18. Jesus diz: seu irmão pecou, vai até ele e o exorte, o advirta, o admoeste. Seu irmão deu ouvidos à sua admoestação? Ótimo. Você ganhou o seu irmão. Está resolvido. Isso basta. Seu irmão não deu ouvidos para você? Procure-o novamente. Agora com testemunhas. Advirta o seu irmão mais uma vez, na presença dessas testemunhas. Seu irmão ouviu a advertência? Tudo certo. Não é? Seu irmão recusou-se a ouvir? Então, leve-o até a igreja, Jesus diz. Se ele recusar-se a ouvir também a igreja, qual é a ordem de Jesus? Tire do meio de vocês. Retire ele do meio de vocês. Ele não faz parte. Ele não é parte do corpo. Então, Paulo defendeu a exclusão, a excomunhão no caso do jovem da igreja de Corinto. Jesus ordena isso. E Paulo intimou Tito a fazer com pessoas facciosas que haviam ignorado uma série de advertências dele, fazer o mesmo. Vamos ler aí alguns textos? 1 Coríntios 5, versículos 4 e 5. Agora Mateus 18, 17. Tito, capítulo de número 3, verso 10. Então, meus irmãos, quando diante destas circunstâncias, o que chamam a nossa atenção para o tipo de cuidado que a gente deve ter com a aplicação da disciplina eclesiástica, algumas vezes nós nos deparamos com a necessidade de excluirmos algumas pessoas da comunhão dos santos. Mas ainda assim, qual é a esperança? Qual é a expectativa? Ou qual deve ser a esperança e a expectativa daqueles que administram a disciplina eclesiástica na igreja? Sempre a esperança de que o pecador seja restaurado. Irmãos, mesmo a exclusão, ela tem essa finalidade.
ela é uma demonstração do cuidado e da graça do Senhor, muitas vezes, em alguns casos, para com aquele indivíduo pecador, para que ele caia em si e para que ele então ele volte-se para o Senhor. Existem muitos casos, é verdade, em que pessoas que cometeram pecado e não se arrependeram do seu pecado e foram excluídas, elas nunca mais voltaram para a igreja. Nunca retomaram a sua jornada com uma comunidade de fé, não fizeram qualquer consideração depois sobre o evangelho, não deram a mínima para Jesus. Com o tempo, o que ficou foi a prova de que o que essa pessoa tinha era uma falsa profissão de fé. É verdade, acontece isso. Mas algumas vezes, irmãos, nós testemunhamos também pessoas que tiveram de se submeter a este grau mais elevado da disciplina eclesiástica, depois de tendo sido excluídas de uma igreja, passado o tempo, voltarem com suas marcas, com as suas cicatrizes, reconhecendo o seu pecado e reivindicando a graça do Pai que cuida e que disciplina o filho que ele ama. E o que é que a gente faz? Em casos como esse, nós recebemos de braços abertos, irmãos. Nós acolhemos o nosso irmão. É o que o apóstolo Paulo encoraja os seus irmãos da igreja de Corinto também em sua segunda epístola a fazerem quando diante de um pecador arrependido. Alguns estudiosos e alguns comentaristas bíblicos acreditam que possivelmente Paulo estivesse falando aquilo na segunda carta aos Coríntios por causa daquele jovem que foi excluído da igreja de Corinto pelo seu pecado. Alguns estudiosos acreditam que o cenário que possivelmente eles tinham diante deles era desse jovem voltando com suas marcas, com suas feridas, com suas cicatrizes, falando assim: eu pequei, mas eu estou voltando para a casa do meu pai, eu estou arrependido e eu quero ser recebido de novo. Algumas vezes o Senhor nos permite ver isso, permite a igreja alegremente testificar isso acontecendo. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos com estes dois parágrafos? Que a disciplina eclesiástica, ela não é um instrumento de punição. A disciplina eclesiástica, ela é um meio de restauração da graça de Deus. O propósito da aplicação, da administração da disciplina eclesiástica é sempre conduzir os pecadores ao arrependimento, é preservar a pureza da igreja e glorificar o nome de Jesus. Então, nós aprendemos que a disciplina é uma expressão deste cuidado de Deus com os seus filhos. O objetivo da disciplina nunca deve ser envergonhar um pecador, mas reconduzi-lo ao caminho da fé e da comunhão. Paulo diz em Gálatas, no capítulo 6, no verso 1, você não precisa abrir, que se alguém for surpreendido em alguma falta, nós, ou aqueles, né, ele diz, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Se um irmão nosso é surpreendido em alguma falta, você não o acusa, você não o ofende, você não o oprime, você não o joga contra a parede, você o ama. Você o corrige com espírito de brandura, com cuidado, com gentileza e com uma clara demonstração de amor por esse irmão, cuidado com esse irmão e com a sua condição espiritual. Então, assim também os oficiais da igreja devem agir, né, com sabedoria, com compaixão, mas também com firmeza, sempre lembrando que o fim, a finalidade, a esperança
da aplicação da disciplina eclesiástica é a restauração do pecador. Nós vimos que a disciplina ela serve como uma advertência para a igreja, ela ensina, ela é pedagógica. A correção pública de um pecado, ela vai despertar temor na comunidade, em outros crentes. Por isso também nós devemos fazer isso. Por isso Paulo disse no texto que nós lemos de 1 Timóteo 5,20 que nós devemos corrigir, repreender na presença de todos os que vivem no pecado para que os demais também temam. Então, essa prática da correção, da disciplina, quando torna-se pública, ela deve ser acompanhada, irmãos, de cuidado, de ensino pastoral. Para quê? Para que o povo compreenda o que está acontecendo ali. Compreenda que a finalidade da disciplina é educar. Ninguém está se vingando de uma pessoa ali. Nós não estamos a nos vingar dos nossos irmãos quando nós administramos ou aplicamos a disciplina eclesiástica. Nós estamos ensinando, nós estamos cuidando. Ah, mas eu conheço um caso, reverendo Lucas, em que o irmão foi excluído da igreja, ou então ele foi advertido de uma maneira tal, muito vexatória, ele ficou exposto a uma situação vergonhosa, a igreja ficou de nariz torcido para o lado dele, as pessoas não foram sábias, não consideraram o contexto, não observaram corretamente, com devido cuidado. Não é sempre assim, é verdade, irmãos, não é sempre assim. Infelizmente, nós devemos lamentar isso. Oficiais da igreja, eles podem administrar incorretamente a disciplina eclesiástica. Eles podem aplicá-la na medida indevida. Eles podem não fazer isso como um meio de restaurar, de cuidar do irmão, de preservar a pureza da igreja, de zelar pela glória de Jesus Cristo. É verdade, eles podem fazer. E eles vão prestar contas a Jesus por causa disso. Eles vão prestar contas a Jesus por terem ferido esse irmão, por terem oprimido esse irmão. Mas saber que, infelizmente, situações como essas, na aplicação da disciplina eclesiástica, são verdadeiras, acontecem, não muda aquilo o que a Escritura nos ordena a fazer. Não mudam o fato de que a disciplina eclesiástica ela é necessária para a vida da igreja como um meio de graça e de restauração para os pecadores faltosos. Então, porque alguém administrou incorretamente a disciplina eclesiástica, isso não significa que eu não devo administrá-la. Significa que eu devo lamentar isso. Eu devo lamentar isso. E eu devo me tornar cada vez mais consciente da necessidade de cuidado, de sabedoria, paciência ao tratar com situações em que exige-se que a disciplina eclesiástica seja administrada, seja aplicada. Nós vimos que o pecado tolerado na igreja, ele contamina a comunhão dos santos. O apóstolo Paulo disse que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então a igreja que negligencia a disciplina, ela compromete a santidade, a sua pureza, e com o tempo ela vai contaminando, afetando o testemunho do evangelho também. Então nós precisamos aplicar a disciplina para vindicarmos a honra de Cristo e do seu santo evangelho. Finalidade da disciplina, irmãos, e eu quero enfatizar isso aqui mais uma vez, deve ser sempre a honra de Cristo. Oficiais, pastores, presbíteros, que governam a igreja de Deus com uma autoridade derivada do próprio Cristo e dos apóstolos, eles devem prezar pela honra de Jesus e não pela própria reputação e conforto deles. Essa é a situação em que muitos pastores e líderes, presbíteros da igreja, se veem nela quando diante de uma situação que carece da administração da disciplina eclesiástica. Eles estão entre aplicarem a disciplina para honrarem a Cristo
e ao fazerem isso, se indisporem, às vezes serem taxados de injustos, serem vistos como tendo assumido uma atitude incorreta diante daquela situação. Isso acontece, irmãos. Se a pessoa é disciplinada, ela faz parte de uma família muito grande na igreja, então você sabe que toda aquela família vai tratá-lo de maneira diferente. Essas coisas acontecem, esses dilemas existem, essa é a realidade de uma igreja local, dos desafios dela, especialmente no que diz respeito ao trato com o pecado. Quando diante desses dilemas, o que os oficiais devem fazer? Colocar a honra de Cristo em mais alta estima. Olha, as pessoas podem me olhar torto, elas podem não gostar de mim. Se um presbítero, talvez eu possa não ser eleito em um próximo pleito, mas a honra de Cristo, no que depender de mim, ela não será comprometida. Às vezes custa caro, viu, irmãos? Ser fiel. Às vezes custa muito caro. Mas nós devemos preservar a administração da disciplina eclesiástica fielmente para a glória de Jesus e para o bem da igreja. Então, a disciplina eclesiástica, irmãos, ela é um ministério de cuidado e do amor paternal de Deus para com o seu povo. Cristo preserva a igreja por meio da disciplina. Cristo protege a pureza da igreja e do evangelho por meio da disciplina. E ele demonstra a fidelidade do seu pacto. Fez isso diversas vezes no Antigo Testamento, ao disciplinar o seu povo, mas para poder mostrar a fidelidade, a sua fidelidade com o seu pacto. E nós devemos então nos dispor a recebermos a disciplina, a correção fraterna com humildade e com submissão, quando necessário. Nos lembrando que o mesmo Jesus que nos adverte, que puxa a nossa orelha, né, que às vezes chama a gente com um pouco de força, um pouco mais de força, é o mesmo Jesus que nos restaura, é o mesmo Jesus que nos perdoa, é o mesmo Jesus que deu a sua vida para poder nos livrar do nosso pecado, para nos purificar dos nossos pecados. Então, irmãos, nós não estamos falando de algo fácil, disciplina eclesiástica não é algo fácil, mas é assunto sério, deve ser levado em consideração e deve ser fielmente administrado na igreja para a glória de Cristo, para o bem da igreja e para o bem e para a restauração do faltoso. Amém?